Você já se perguntou por que certos momentos da sua vida parecem tão desafiadores? Aqueles períodos de espera, as lutas aparentemente sem sentido, as dúvidas que surgem na escuridão? E se eu te dissesse que esses momentos difíceis podem ser, na verdade, sinais de que Deus está te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar? Hoje vou revelar 15 sinais que podem indicar que o Senhor está te moldando, te fortalecendo e te conduzindo a um propósito extraordinário. Prepare-se para uma jornada de fé e autoexame, porque o que Deus tem para você é algo que vai além da sua compreensão. Assim como a semente, que em seu estado inicial parece frágil e insignificante, precisa ser intencionalmente colocada sob a terra, em um ambiente escuro e aparentemente hostil, para que possa germinar e alcançar seu potencial máximo. Muitas vezes, Deus nos conduz a um subsolo espiritual. Esses momentos, que podem se manifestar como dificuldades, perdas ou períodos de espera, não são punições ou descasos divinos, mas sim o preparo necessário para que possamos florescer e manifestar a glória de Deus. E nesse processo de preparo, o primeiro sinal a ser notado é a consistência da voz de Deus. É como um fio de ouro que atravessa as tempestades da vida, uma melodia persistente que ecoa em nosso íntimo. Quando Ele nos dá uma instrução, um direcionamento, um chamado específico, essa voz não se altera, não se contradiz. Ela permanece firme, mesmo em meio às nossas dúvidas e hesitações. Imagine um escultor diante de um bloco de pedra bruta, um material aparentemente sem vida, mas que, em sua mente, já se revela como uma obra-prima em potencial. Com paciência e precisão, ele começa a talhar a pedra, revelando as formas e detalhes que antes estavam ocultos. Cada golpe do martelo, cada toque da ferramenta é guiado por uma visão clara, por um propósito bem definido em seu coração. Uma vez que a forma é definida, a essência da obra-prima é estabelecida. Assim como o escultor não altera a forma que ele já definiu e esculpiu, a palavra de Deus, uma vez proferida, permanece inalterada. Ela é a expressão de seu propósito eterno, a materialização de sua vontade perfeita. Quando Deus nos dá uma instrução, um direcionamento ou um chamado específico, essa palavra não é passível de mudança ou de negociação. Ela é um decreto celestial que se estabelece como uma rocha sólida em meio às nossas incertezas e dúvidas. Essa voz divina não é uma simples sugestão, uma mera inclinação momentânea ou uma preferência ocasional. Ela transcende a nossa racionalidade e se manifesta como uma convicção profunda que habita em nosso espírito, uma certeza que nos envolve e nos transforma por completo. É como se o próprio Deus imprimisse em nós a sua vontade, deixando-nos com uma clareza que nos guia e nos direciona em cada passo da jornada. E essa voz, por ser a expressão da vontade de um Deus soberano e onisciente, se apresenta como uma ordem que não pode ser negociada. Não é um pedido que pode ser ignorado, nem uma sugestão que pode ser adiada. É um chamado imperativo que demanda obediência imediata e completa. Essa ordem divina nos conduz a um lugar de rendição e nos capacita a cumprir o propósito para o qual fomos criados, vivendo uma vida que glorifica o nome de Deus. Em Miqueias 2:7, o Senhor pergunta: Ó tu que te chamas casa de Jacó, está porventura cansado o Espírito do Senhor? Ou são estas as suas obras? Não fazem as minhas palavras bem ao que anda retamente? Essa passagem nos recorda que a palavra de Deus é sempre para o nosso bem, mesmo quando o caminho parece doloroso e desafiador. A consistência dessa voz é um farol que nos guia através da escuridão e nos conduz ao cumprimento do propósito divino. O segundo sinal que nos revela o preparo divino é a confirmação através de outros.
Assim como um navegador experiente precisa de mapas, bússolas e instrumentos de precisão para se orientar em meio ao vasto oceano, Deus nos envia mensageiros para nos dar direção e clareza. Esses mensageiros podem ser nossos amigos mais próximos, nossos líderes espirituais, nossos cônjuges ou até mesmo pessoas que acabamos de conhecer. Em Atos 10, vemos como Deus falou simultaneamente com Cornélio e Pedro para que um confirmasse a direção do outro. Essa narrativa nos ensina que a confirmação divina raramente vem de forma isolada, mas sim através da interação e do discernimento em comunidade. Deus usa aqueles que nos amam e que estão comprometidos com o seu propósito para nos corrigir, nos desafiar e nos responsabilizar em nossa jornada de fé. Provérbios 27:17 nos recorda: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Deus usa o convívio com outros para nos lapidar, para nos tornar mais fortes e para nos conduzir a uma compreensão mais profunda de seu plano para nós. É através do confronto amoroso e da responsabilidade mútua que somos capacitados a cumprir o chamado divino. Quando escolhemos ignorar a voz consistente de Deus, aquela que se manifesta com clareza e propósito, e também negligenciamos a confirmação que Ele nos envia através de outras pessoas, inevitavelmente um terceiro sinal se manifesta em nossa jornada: o peso da convicção. Essa sensação é como um fardo que se torna cada vez mais pesado, uma carga que se acumula sobre nossos ombros e nos impede de avançar. É como se uma força invisível nos puxasse para baixo, nos lembrando constantemente de que estamos trilhando um caminho contrário ao que fomos chamados a seguir. Esse peso não é uma mera sensação de desconforto ou uma vaga inquietação, mas sim uma perturbação profunda que se instala em nosso interior e começa a nos consumir. É como se uma voz interior nos acusasse, nos lembrando de cada vez que escolhemos desviar do caminho reto. A paz que antes sentíamos se esvai, a alegria se torna um eco distante e a satisfação se transforma em vazio. O Espírito Santo, que antes nos guiava com leveza e amor, agora começa a nos confrontar, usando de sua poderosa influência para nos despertar da letargia espiritual. Ele não nos deixa em paz, não nos permite prosseguir em nossa desobediência. Sua presença se torna um lembrete constante de que estamos fora do seu propósito, de que estamos nos afastando de seu amor e de sua graça. Essa inquietação, essa falta de paz e essa perda de alegria não são sinais de condenação, mas sim de um chamado amoroso ao arrependimento. O Espírito Santo, como um pai zeloso, nos corrige com ternura, nos alertando para o perigo de nos desviarmos do caminho da verdade. Ele quer nos conduzir de volta ao centro da vontade de Deus, ao lugar onde encontramos plenitude e realização. O peso da convicção, portanto, é um convite à transformação, um chamado para nos rendermos completamente ao seu amor e à sua graça. Essa convicção divina não é uma mera sensação de desconforto, mas sim um chamado profundo ao arrependimento e à mudança. O Salmo 32:3-4 descreve essa experiência com clareza. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Essa sensação de peso e secura espiritual é o resultado da nossa desobediência e da nossa resistência à vontade de Deus. Em João 16:8, Jesus nos diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção não se limita a apontar nossos erros, mas sim nos conduz a uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e do seu plano perfeito para nós. É através da convicção que somos levados ao arrependimento genuíno e à entrega total a Ele. O quarto sinal, muitas vezes o mais temido e incompreendido, é a interrupção do caos.
Assim como uma sinfonia complexa, com suas melodias e harmonias, precisa de pausas estratégicas para que cada instrumento encontre seu tempo e lugar, assim também, a vida, em sua dança intrincada, pode precisar de momentos de caos para que aquilo que está desalinhado seja posto em ordem. Deus, em sua sabedoria infinita, por vezes permite que o caos invada a nossa existência, não para nos punir, mas sim para nos alinhar com o seu propósito. Esses momentos caóticos não são aleatórios ou sem sentido. Eles são, na verdade, instrumentos nas mãos de Deus para que possamos reconhecer as áreas de nossas vidas que não estão de acordo com a sua vontade. É como se Ele sacudisse o nosso mundo, fazendo com que tudo aquilo que não é eterno, tudo aquilo que não está fundamentado nele, caia por terra. A história de Atos 27, 9 e 11 nos mostra o exemplo de homens que, por ignorar o conselho de Paulo, que era inspirado pelo Espírito Santo, enfrentaram uma tempestade avassaladora. Essa narrativa nos lembra que, quando nos afastamos da voz de Deus, seja por orgulho, teimosia ou incredulidade, as tempestades da vida se tornam inevitáveis. Ou ainda, a história de Jonas, que tentou fugir de Deus e acabou enfrentando a fúria de uma tempestade. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes destrói o meio da nossa rebelião para nos trazer de volta ao seu caminho. E nesse processo de alinhamento, encontramos a sabedoria de C.S. Lewis. Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida para nos ensinar lições que não poderíamos aprender de outra maneira. O caos, portanto, não é o fim, mas sim uma oportunidade para crescimento e transformação. Além do caos, o quinto sinal é o sentimento de desconforto. É como se o nosso coração estivesse inquieto, como se sentíssemos que não pertencemos mais ao lugar onde nos encontramos. As coisas que antes nos agradavam e nos davam prazer começam a nos incomodar e a nos deixar vazios. Deus está nos puxando para fora da nossa zona de conforto, nos convidando a buscar um propósito maior em sua presença. Pensando nos exemplos bíblicos, vemos o quanto as provações fazem parte do processo de preparação. Davi, antes de ser rei, passou anos fugindo de Saul. Josué liderou o povo de Israel por um deserto árduo, e Elias enfrentou os profetas de Baal em uma batalha espiritual no Monte Carmelo. Cada um deles foi forjado pelo fogo das provações, o que os capacitou a cumprir o chamado de Deus. E assim como eles, nós também precisamos passar por esse processo. Esther, em um momento de grande perigo, foi chamada por Deus para salvar seu povo. Aqueles momentos de aparente caos e incerteza eram, na verdade, partes cruciais de um plano maior, um projeto divino que se desenrolava em segredo para se manifestar publicamente. E essa verdade nos ensina que, assim como Deus agiu na vida de Esther, Ele também nos prepara em secreto para um propósito público. O sexto sinal desse preparo divino é o aumento da intimidade com Deus. Quando somos conduzidos ao nosso subsolo, em meio às nossas lutas e incertezas, é natural que busquemos refúgio nos braços do Pai. A oração se torna mais frequente e intensa. A leitura da palavra ganha novas cores e significados, e a necessidade de estarmos em sua presença se torna cada vez mais forte e indispensável. O sétimo sinal é o afastamento de relacionamentos tóxicos. É como se Deus, em sua infinita sabedoria, nos guiasse para longe de pessoas que nos impedem de avançar em nosso propósito, daqueles que nos sugam energia e nos desviam do caminho. Ele não quer que estejamos presos em ciclos de dor e decepção, e por isso nos conduz a uma nova esfera de relacionamentos saudáveis e edificantes. O oitavo sinal é a perda de interesse em coisas mundanas. Aquilo que antes nos cativava, que nos deixava entretidos e satisfeitos, começa a perder seu brilho e seu apelo. É como se nossos olhos estivessem se abrindo para uma realidade maior,
para uma verdade mais profunda. Os prazeres passageiros deste mundo já não são suficientes para nos satisfazer, e uma busca por algo mais começa a surgir em nosso coração. O nono sinal, então, é a clareza de propósito. Após todo esse processo de alinhamento e transformação, uma nova direção surge em nosso interior. Um chamado mais forte, uma paixão renovada e uma certeza inabalável sobre o caminho que devemos seguir. E, finalmente, o 10º sinal é o fortalecimento da fé. Passamos a depender de Deus de maneira mais profunda. As lutas que enfrentamos nos ensinaram a confiar em seus planos, a descansar em suas promessas e a nos agarrar à esperança que Ele nos oferece. Ao refletir sobre os sinais que apresentamos, pergunto: quantos deles você identifica em sua jornada atual? Talvez você se veja em meio a alguns desses processos, ou talvez a maioria deles ressoe com sua experiência de vida. Não importa a quantidade, mas sim a profundidade com que você se conecta com cada um deles. Cada sinal é um convite ao autoexame, a uma reflexão honesta sobre sua caminhada com Deus. É possível que você se sinta como um instrumento sendo afinado, cada nota de sua vida sendo ajustada para que, ao final, você produza uma melodia que glorifique a Deus. Ou talvez você se veja como uma semente sendo preparada para germinar, recebendo os cuidados necessários para que um dia você possa florescer e produzir frutos que permaneçam. A analogia é a mesma, a realidade é que Deus te conduz com muito amor. Em momentos como esses, lembre-se sempre que o deserto não é o seu destino final, mas sim o caminho que o levará à sua vitória. As provações, as dificuldades, as lágrimas são temporárias. Elas não são o ponto final da sua jornada, mas sim etapas necessárias para que você alcance o seu propósito. Portanto, não desanime diante dos desafios que a vida lhe apresentar. Não se deixe abater pelas dificuldades e incertezas. Mesmo quando a escuridão tentar obscurecer a sua visão, lembre-se de que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue enxergar. Ele é o oleiro que molda o barro em suas mãos, o mestre que conduz o aprendiz, o pai que ama incondicionalmente seu filho. Confie em seus planos, mesmo quando eles parecerem incompreensíveis, e persevere em sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor disser o contrário. O Senhor é fiel e Ele cumprirá a promessa de te conduzir a um lugar de propósito, de realização e de alegria, porque algo extraordinário está a caminho. Agora eu te pergunto, você está verdadeiramente disposto a se render ao processo, a se entregar de corpo e alma ao Senhor, permitindo que Ele te transforme de dentro para fora, moldando sua vida de acordo com a sua vontade? Essa rendição não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem e confiança em um poder superior. É um ato de fé, um reconhecimento de que Deus tem o melhor para você e que o caminho que Ele traçou é o caminho da vida abundante e eterna. Ao se render a Ele, você permite que Ele use a sua vida para cumprir os propósitos dEle neste mundo, e por meio de você, a glória dEle será manifestada. Queremos ser parceiros em sua caminhada, te encorajando, te apoiando e te lembrando a todo momento do amor incondicional que Deus tem por você. Acreditamos que cada um de nós fomos criados com um propósito único e especial, que fomos chamados para impactar o mundo com a luz do amor de Cristo. E nesse processo de descoberta, o Senhor te ama incondicionalmente e te sustenta em cada etapa. As palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:28 ressoam com força em nossos corações. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa é para você também. Creia que mesmo em meio à tempestade, Deus está no controle, orquestrando cada detalhe para o seu bem e para a sua glória. Por fim, se este vídeo tocou seu coração
e você sentiu a presença de Deus em cada palavra, não hesite em expressar sua gratidão e seu apoio. Dê um like, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, para que a mensagem do amor de Deus possa alcançar cada vez mais pessoas. E se inscreva no canal para que possamos continuar compartilhando conteúdo edificante que te fortaleça em sua jornada de fé. Deixe um comentário abaixo e diga-nos qual desses sinais mais falou com você. Queremos ser um canal para que você compartilhe o poder de Deus em sua vida e que o Senhor te abençoe abundantemente, com paz, alegria e esperança. Vou orar por você agora. Amado Pai Celestial, neste momento, com corações humildes e expectantes, nos achegamos a Ti, reconhecendo a grandiosidade de Teu amor e a profundidade de Tua sabedoria. Agradecemos pela oportunidade de termos recebido Tua palavra, que foi plantada em nossos corações como uma semente preciosa. Senhor, sabemos que nem toda semente encontra um solo fértil, e por isso clamamos a Ti com toda a nossa fé e esperança. Pedimos que esta palavra que recebemos hoje, que fala de Teus sinais e de Teu preparo, não caia em terreno pedregoso, onde a superficialidade e a indiferença a sufocam. Que ela não seja abafada por espinhos de preocupações e distrações deste mundo, onde a ansiedade e a cobiça a impedem de crescer. Ó Pai, queremos que esta palavra encontre um solo fértil em nossos corações, um lugar de entrega, de humildade e de sede por Ti. Prepara nossos corações, Senhor. Limpa-os de toda raiz de incredulidade, de todo orgulho e de toda resistência. Que a terra de nossa alma seja um campo arado e pronto para receber Tua semente. Pedimos, Pai, que Tua palavra germine em nossos corações, cresça com vigor e produza frutos abundantes. Que não seja uma semente que morre na terra, mas sim que se transforme em uma árvore frondosa, que dê sombra, abrigo e alimento para nós e para muitos outros. Desejamos, ó Pai, que esta palavra não produza 30 ou 60 por 1, mas que ela possa multiplicar-se em uma colheita de 100 por 1. Que a fé, a esperança e o amor que ela nos transmite se espalhem como uma correnteza, transformando nossas vidas e impactando o mundo ao nosso redor. Senhor, capacita-nos a viver de acordo com Tua palavra, a sermos obedientes ao Teu chamado e a confiarmos em Teus planos, mesmo quando não os compreendermos. Que possamos ser instrumentos de Tua graça, testemunhas de Teu amor e portadores de Tua luz neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.